Daí, pessoal, mais uma resolução. Numa sequência de quadrados, o primeiro tem lado igual a 1. E o lado de cada um dos seguintes é igual à diagonal do quadrado anterior. A soma das áreas dos 10 primeiros quadrados dessa sequência é... Então, o objetivo é a soma das áreas dos 10 quadrados. Então, esse é o meu objetivo. Então, eu preciso de soma de alguns termos. E aí? Bom, eu tenho que verificar que tipo de padrão existe nestas áreas, para que eu não precise calcular todas as 10 áreas e depois fazer a soma manual. Eu até posso fazer isso. Eu posso calcular a área do primeiro, a área do segundo, a área do terceiro, a área do quarto, até a área do 10º, e depois eu somo todas essas áreas. Então, eu posso fazer isso também. Ou eu procuro um padrão, uma lógica matemática entre a variação das áreas, para verificar que tipo de procedimento matemático eu consigo imputar aí e calcular esse valor de soma de áreas. Bom, então, primeiro um raciocínio mais geométrico, né? Então, diz que o primeiro quadrado tem lado igual a 1, eu vou criar, então, esse primeiro quadrado aqui, ó. E aí, esta área, inclusive, eu já sei, né? Vou fazer aqui, ó, isso aqui vai ser o meu primeiro quadrado. Como eu vou fazer esse exercício genericamente, eu vou colocar todos os quadrados com o mesmo tamanho, já vou aproveitar aqui, ó. Vou replicando aqui, ó. Vou colocar 4, acho que 4 vai ser o suficiente. Olha só, vou colocar aqui 4 quadrados. E aí, no primeiro quadrado, o que eu já sei? Que o lado é igual a 1. É isso que ele me diz, né? O primeiro quadrado tem lado igual a 1. Então, aqui, ó, lado igual a 1 e aqui lado igual a 1. Então, esta área aqui, ó, que eu posso chamar de área 1 ou área do quadrado 1, bem fácil, né? Lado vezes lado, 1 vezes 1, a área é igual a 1. Ok. E aí, a segunda área, Sora. Como que eu faço a segunda área aqui, ó? Área 2. Bom, observa que cada quadrado seguinte tem lado igual à diagonal do quadrado anterior. Então, eu preciso aqui, ó, definir essa diagonal. E essa diagonal vai corresponder ao lado desse quadrado próximo. Então, esta é a lógica estabelecida pelo exercício. Se aqui o lado é igual a 1, lembra que diagonal de quadrado é dado pelo lado do quadrado vezes raiz quadrada de 2. É um formato para diagonal de quadrado, lado raiz de 2. Se o lado é 1, essa diagonal é 1 raiz de 2. E aí, 1 raiz de 2 é o mesmo que raiz de 2, ou raiz quadrada de 2. Então, essa raiz de 2 é o lado do próximo quadrado. Então, esse quadrado aqui, ó, tem lado raiz de 2 e aqui lado raiz de 2. E a área desse quadrado, lado ao quadrado, raiz de 2 elevado ao quadrado. Esta área é igual, corta a raiz com potência, a área é igual a 2. Então, a área do segundo quadrado também já consigo definir. A área do terceiro quadrado. Bom, aí lembra, né, que o lado do terceiro quadrado corresponde à diagonal do segundo. Então, vou precisar calcular essa diagonal aqui, ó. Lembra, diagonal é lado raiz de 2. Essa diagonal, eu vou fazer o cálculo separado aqui, ó. Diagonal é igual a lado raiz de 2. Como eu tenho lado igual a raiz de 2, então é lado raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, houve uma coincidência, né, que o lado também é raiz de 2. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2, e a diagonal é igual a raiz de 2 vezes raiz de 2,
raiz quadrada de 4, que é 2. Então, a diagonal aqui, ó, vale 2. Então, significa que o lado do próximo quadrado é a diagonal anterior. Então, o lado do próximo quadrado, adivinha, é 2. E aí, esta área, que eu vou chamar de área 3, ela fica bem fácil de calcular. Por quê? Porque é lado ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. Então, aqui eu vou colocar direto. 4. Então, essa aí é a área 3. Então, área 1 deu 1, área 2 deu 2, área 3 deu 4. Eu já consigo perceber que aí não é PA, né? Essas áreas não estão em PA. 1 para 2 aumenta 1, 2 para 4 aumenta 2. Eu tenho aqui provavelmente uma PG, né? 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. Possivelmente a próxima aqui será 8, né? 4 vezes 2, 8. Vamos fazer esse teste. Como que eu faço isso? Bom, lembra que o lado do próximo quadrado equivale à diagonal desse terceiro. O lado do quarto quadrado é igual à diagonal do terceiro. E essa diagonal mede quanto? Bom, se o lado aqui é 2, lembra que diagonal é lado raiz de 2, essa diagonal é 2 raiz de 2. Tá aí a diagonal do terceiro quadrado, que por consequência também equivale ao lado do quarto quadrado. 2 raiz de 2, 2 raiz de 2. E aí esta área eu vou fazer aqui, ó. Área 4, ou área do quadrado 4, é o lado 2 raiz de 2 elevado ao quadrado. Esta área 4, elevo o 2 aqui normal, né? 2 ao quadrado 4. E aqui raiz quarta com potência, vezes 2. Então está 4 raiz de 2. Aliás, 4 vezes 2. Eleva esse aqui normal ao quadrado. E isso aqui elevando ao quadrado, quarta raiz com potência, sobra o 2. 4 vezes 2, 8. Área 4 é igual a 8. Realmente, ó, o que nós estávamos aí conjecturando. Então, a sequência das áreas ficou assim para mim. Ó. Eu tenho o primeiro valor de área 1, segundo valor de área 2, terceiro valor de área 4, depois 8, seguindo a lógica, o próximo vai ser o 16, e aí eu posso ir construindo aqui, ó, 32, 64, até o décimo, e depois eu faço a soma manual. Eu posso fazer nesse formato, tá? Eu posso construir aqui essa sequência, esta PG de razão 2, até o décimo valor, e aí depois eu somo manualmente, somo mecanicamente. Ou eu também posso aplicar uma fórmula da soma dos termos de uma PG. Então, a soma dos termos de uma progressão geométrica limitada é dado pelo valor do A1, que é o primeiro termo, vezes o valor da razão, elevado ao expoente igual ao número de termos, menos uma unidade. Isso divide pela razão, menos uma unidade. Então, essa aqui é uma fórmula, é uma expressão que define a soma dos termos. E agora eu vou aplicar essa fórmula. Então, a soma para 10 termos, dos 10 quadrados, das 10 áreas. O A1, nota que é a área 1, tá? Não é o lado 1, por coincidência é o mesmo, mas é a área 1. Então, eu quero soma das áreas. Então, o primeiro termo é a área 1, que é 1, vezes a razão. Observa que eu estou dobrando, né, de um termo para o outro. Ó. 1 vezes 2, 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Então, a razão aqui ela é 2. Elevado na n, o número de termos são as áreas que eu somar, número de quadrados, que é 10, menos uma unidade. E aqui divide pela razão, que é 2, menos uma unidade. Eu tenho aqui que a soma dos 10 termos é igual. 2 menos 1 é 1, aqui é 1. Então aqui vai haver um cancelamento desse 1 que multiplica, que não tem importância nenhuma, né? E esse 1 aqui embaixo também que divide, né? 2 menos 1, 1 vai dividir por 1, continua a mesma coisa. Então, na realidade, esta soma, ela fica como 2 elevado à décima potência menos 1.
2 elevado à 10ª potência é 1024. 2 vezes 2, 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 vezes 2 e vezes 2. Dá 1024. Menos 1. Isso dá 1023. Alternativa A. Ok? Então tem aí dois formatos praticamente de resolução, né? Eu posso aí estabelecer a PG com os seus valores de áreas e somar manualmente, ou eu posso aplicar a fórmula que define a soma dos termos de uma PG limitada. Então era isso, eu espero que essa resolução contribua no teu estudo. Fica meu forte abraço, te agradeço pela visita ao canal e até a próxima.